Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título seria O Relacionamento entre o Cristão e o Mundo. A Bíblia demonstra um grande pessimismo quando ela fala do mundo. Mundo vem de 3 palavras do grego. Nós temos aion. Aion significa chão ou terra, que é mundo no sentido físico. Mas a Bíblia também apresenta o termo G, que fala de tempo e espaço. Mas um terceiro termo, que vem do grego, que se refere a mundo, é a palavra cosmos. O cosmos, na Bíblia, fala do mundo no sentido de universo, da criação de Deus, onde Ele, com seus desígnios, fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É o cosmos. O cosmos, meus prezados irmãos, fala de habitação para os seres humanos. Mas o cosmos também fala de um vasto sistema fomentado e controlado por Satanás. Um sistema que age à parte da vontade de Deus e se opõe a Deus e a todos os que querem servi-lo. E é esse mundo que nós queremos comentar nesta noite. Um vasto sistema dominado por Satanás. Meus prezados irmãos, não é por ser material que Deus condena o mundo, mas porque ele é uma fonte de sedução para o homem caído. O Senhor Jesus nos mostrou o perigo do mundo quando ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Sim, o mundo se apresenta para nós como um tesouro que vale a pena conquistar e ter. Mas, por outro lado, Deus também se apresenta como um tesouro que vale a pena conquistar. De modo que, se nós amarmos a Deus, o mundo de nada valerá. O mundo perde o valor. Mas, se nós amarmos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Foi isso que Tiago disse no seu livro, capítulo 4, versículo 4. E Tiago usa até uma expressão dura. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Adúltero é aquele ou aquela que fere os votos sagrados do casamento. E a relação entre o cristão e a igreja, muitas vezes, é apresentada como um casamento. De modo que, quando o cristão se torna amigo do mundo, é como se ele tivesse cometido um adultério espiritual. Por isso, meus irmãos, Tiago usa essas palavras. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem para muitos, glórias a Deus. É uma mensagem difícil de ouvir, mas é a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite. O mundo, meus irmãos, jaz
no maligno. E é isso que diz a Bíblia. João disse: nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. As trevas dominam esse mundo. Quando João, na sua carta, no seu evangelho, começa a narrar a criação, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio ao mundo para testificar a respeito da luz. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz que ilumina todos os homens estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conhece a Jesus. Mas, meus prezados irmãos, o mundo está sob a condenação de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Sim, o mundo, meus irmãos, é um palco onde abunda o pecado e, por outro lado, superabunda a graça de Deus. Ele é um palco onde pecado e salvação ocorrem simultaneamente. Apesar do mundo, meus irmãos, estar debaixo da condenação de Deus, Deus não corta a relação com o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de João, nós vamos ver, meus amados irmãos, que primeiro, o mundo não conhece a Jesus. Segundo, o mundo não recebe o Espírito Santo. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo, meus irmãos, odeia os discípulos e nos odeia por extensão. Jesus disse: se o mundo vos amasse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Quanto ao amor, o mundo falha completamente. Ele odeia os discípulos. Quanto à paz, o mundo transmite uma paz, mas ele dá uma paz muito diferente da paz que o Senhor Jesus tem para dar. Eu estava assistindo uma reportagem onde um dos diretores da Petrobras, que foi condenado pela Operação Lava Jato e havia desviado milhões, o então juiz Sérgio Moro perguntou para aquele diretor da Petrobras: como você se sentiu após ter desviado tanto dinheiro da Petrobras? Ele disse:
quando eu desviei o dinheiro e transferi para o exterior, eu me senti muito feliz. Eu me senti realizado. Mas depois, eu fiquei aflito. Aquela alegria se transformou em medo, porque eu fiquei com medo de ser preso, eu fiquei com medo de morrer. Eu pensei, é essa a paz que o mundo transmite? Não é uma paz duradoura, é uma falsa paz. Mas a paz que o Senhor Jesus transmite é uma paz verdadeira. Ele disse, eu deixo-vos a paz, e a minha paz eu vou lá dou, e não a dou como o mundo a dá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz que o Senhor Jesus transmite é uma paz que o mundo não pode dar. O mundo, meus irmãos, é dominado por Satanás. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás é apresentado na Bíblia como Deus deste século. Uma certa vez, Jesus foi tentado por Satanás. E Satanás levou Jesus para o pináculo do templo. E ali ele mostrou para Jesus toda a glória do mundo e disse, tudo isto é meu e eu darei àquele que prostrado me adorar. E Jesus disse, vai Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Satanás, apesar de ser o pai da mentira e mentiroso desde o princípio, naquele momento ele disse uma verdade. Todos os reinos do mundo foram dados para ele. Ele é o príncipe deste mundo. E ele não domina o mundo sozinho. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é isso que diz a Bíblia? Eu vi vocês repetindo junto comigo, os irmãos estão de parabéns, né? Tem a Bíblia gravada no coração. Satanás não age sozinho. Ele age com uma hoste de espíritos malignos. E hoje, meus prezados irmãos, nós estamos experimentando um processo chamado de secularização. A teologia chama de secularização o processo de transformação dos valores. Satanás tem usado os meios de comunicação para deturpar a mente e o coração das pessoas e, por que não dizer, o coração de muitos cristãos. Ele usa a TV, rádio, a internet, o YouTube, as redes sociais, os jornais, para pregar um mundo que ignora a Deus. Por exemplo, eu abri o jornal hoje, Estado de São Paulo. Entre as notícias, eu li a seguinte notícia. Por que o ser humano perdeu a cauda? Eu fiquei pensando, cauda? Mas eu não tenho cauda. Aí eu me lembrei de que, para o mundo, o homem evoluiu do macaco.
e se tornou o homem. Então, meus irmãos, você vê que sutilmente eles vão afastando o homem de Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. E depois criou o homem, criou a mulher e todas as outras coisas. A Bíblia não diz que o homem evoluiu. Mas os meios de comunicação jogam dúvidas, semeiam mentiras, deturpam a realidade. Essa semana eu fui surpreendido com uma outra notícia. Foi lançado o Superman gay. Os irmãos podem rir, mas é verdade. Como pode aquele que era chamado o Homem de Aço, o mais forte dos super-heróis, se tornar gay? E na foto está lá o Superman beijando um outro homem, e o título da notícia é O Superpoder da Diversidade. Superpoder da diversidade. Quem lê essa notícia e não medita no que está lendo, compra uma mentira como se fosse verdade. Nós poderíamos substituir a palavra diversidade por depravação sexual. Aí fica mais claro o poder da depravação sexual. E um jovem lê esse tipo de notícia e começa a querer experimentar. E dessa forma, eles vão deturpando a sociedade, tornando os homens efeminados e as mulheres também de igual modo. E assim Satanás vai destruindo a família por este processo chamado de secularização. Mas Deus, meus irmãos, através da sua palavra, Ele tem nos dito que nós não devemos amar o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ligar a televisão, meus irmãos, e meditar um pouquinho no que você está assistindo, você com certeza vai querer desligar a televisão. Eu não tenho assistido televisão já há algum tempo. Não estou dizendo que você não deve assistir, mas que você deve prestar muita atenção. Né? Uma coisa que eu poderia recomendar é que você não assista a Rede Globo de televisão. A Rede Globo é contra Deus, contra a família. A Bíblia diz: não matarás. Se você assistir um filme, você vai ver alguém com uma super metralhadora matando todo mundo. Se você não presta atenção, você vai ver que aquilo é uma coisa válida. Mas a Bíblia diz: não matarás. A Bíblia diz: não cometerás adultério. Você liga uma novela da Rede Globo, você vê a pessoa cometendo adultério e ainda essa pessoa é mostrada como uma pessoa inteligente que saiu por cima. Eu vi um filme outro dia em que uma pessoa estava em muita dificuldade. Olha que interessante. E uma outra amiga se propôs a ajudá-la. Ela precisava de dinheiro. E ela fez um grande esforço, correu e levou o dinheiro para ela. E ela ficou muito feliz pela ajuda. Só que o dinheiro era para fazer um aborto. Veja
como o secularismo manipula a mente das pessoas. Puxa, ela é amiga mesmo, hein? Ela ajudou a pessoa que estava precisando. Mas a Bíblia diz, não matarás. E quem comete o aborto está matando. Então nós vemos, meus irmãos, por tudo isto, que a Bíblia condena as práticas realizadas no mundo. O mundo e a igreja são grupos distintos. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Assim, o mundo pertence a Satanás, mas a igreja pertence a Deus. Glória a Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus foi morto e com seu sangue ele comprou para si homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Glória a Deus. Com o seu sangue, o Senhor Jesus comprou, ele nos comprou. Então, a igreja pertence a Deus e o mundo pertence a Satanás. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim, os crentes, primeiro, não devem amar o mundo. B, se conformar com o mundo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é tomar a forma, é ser igual. Porque o crente, ele não pode ser igual ao mundo. O crente tem que ser diferente. O Senhor Jesus disse que nós não somos do mundo, porque Ele nos escolheu do mundo. Então nós não devemos amar o mundo, se conformar com o mundo e nem pertencer ao mundo. O que é que nós devemos, então? O crente deve, primeiro, morrer para o mundo. E foi isso que Paulo disse lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Eu creio que essa declaração é uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo. Ele disse, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já estou crucificado com Cristo. O crente deve morrer para o mundo. Segundo, o crente deve vencer o mundo. João, a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele disse, essa é a fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É impossível, meus irmãos, amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Jesus disse que nós não podeis amar a Deus e as riquezas. Né? Lá em Mateus capítulo 6, 24. Se eu pudesse escolher um personagem na Bíblia
para representar o mundo, esse personagem seria a mulher de Ló. A mulher de Ló deixou um exemplo tão expressivo que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 17:32, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Infelizmente, não pelo bom, mas pelo mau exemplo que ela deixou. A Bíblia apresenta muitas mulheres virtuosas. Jesus poderia ter dito: lembrai-vos de Ana, uma mulher virtuosa. Lembrai-vos de Eucana, lembrai-vos de Ruth, lembrai-vos de Maria. Mas ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido até as narinas de Deus. E Deus disse: eu vou destruir a cidade. Mas na cidade havia um justo, que era Ló. E a Bíblia diz que Ló, todos os dias, afligia sua alma pelo que via e ouvia na cidade de Sodoma e Gomorra. O anjo, então, chega na casa de Ló e disse: nós vamos destruir a cidade. E Ló estava demorando um pouco. E o anjo disse: apressa-te por tua vida. Ló estava demorando para sair de Sodoma. E o anjo pega então Ló e a sua família e disse: não olhes para trás. E diz que eles saíram. Quando eles deixaram a cidade, choveu fogo e enxofre. E naquela hora, a mulher de Ló vira para trás e olha. Meus irmãos, por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o coração da mulher de Ló ainda estava na cidade de Sodoma. Quem sabe se ela amava as coisas que se praticavam naquela cidade. Quem sabe se ela consentia, se ela aprovava. A grande verdade é que Sodoma estava dentro da mulher de Ló. E a mulher de Ló, então, se transformou em uma estátua de sal. E se vocês forem na Palestina, existe um lugar com um rochedo parecido com um homem, com a figura de um homem, que é tido como o lugar onde a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. Está ainda lá até hoje. Mas o grande motivo, né, de nós nos lembrarmos da mulher de Ló é que isto não aconteça com a igreja do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando nós estávamos, meus irmãos, no colégio, nós aprendemos uma lição interessante sobre misturas. Nas aulas de química, lembro que o pastor Douglas ainda deve lembrar até hoje, nós aprendemos sobre mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela mistura que, após ser realizada, as propriedades da matéria se fundem e a matéria se transforma num terceiro elemento onde nós não podemos mais fazer a separação. Por exemplo, se eu pegar uma vasilha, colocar 3 copos de farinha, 1 copo de leite, 2 copos de açúcar, 2 ovos, 1 colher de fermento, bater na batedeira, untar a forma com manteiga,
e depois passar farinha de trigo e colocar no forno por 25 minutos. O que vai acontecer, irmã Rita? Vai sair um bolo. Eu pergunto para os irmãos, depois de formado o bolo, eu posso extrair o ovo, a farinha, o açúcar, o óleo? É possível? Não, não é possível. Por quê? Nós fizemos uma mistura homogênea, isso aí. A mistura heterogênea é aquela mistura onde as propriedades da matéria não se fundem. Vou mostrar um exemplo para os irmãos. Fazer uma experiência. Vocês gostam de experiência, né? Eu sei. Espero que o pastor Douglas não me impeça de subir aqui, viu, depois das experiências. Dá uma ajudinha aqui, pastor Douglas. Isso. Temos aqui 2 elementos. Vocês gostam, né? Nós temos água e temos azeite. Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 17, a Bíblia diz que água representa povos, tribos, nações e línguas. O azeite representa a presença do Espírito Santo. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo fala da presença do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, as virgens prudentes levavam azeite consigo, mas as loucas não levavam o azeite. Então, temos aqui o mundo e a presença do Espírito Santo. Essa é uma mistura homogênea ou heterogênea? A igreja está no mundo, mas ela se mistura com o mundo? Por que não? Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que os irmãos possam guardar esse exemplo da água e do óleo. O óleo representa o cristão, a água representa o mundo. O mundo não se mistura com a igreja e vice-versa. Glória a Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 15. Versículo 16. Mas tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. O que o cristão encontrará no mundo? 3 coisas. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne, meus irmãos, fala da natureza caída, de desejos impuros. Fala da busca de prazeres pecaminosos. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele disse: andai
em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, invejas, bebedices. E a lista era tão grande que o apóstolo Paulo resolveu encurtar, dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Em Romanos 8, versículo 8, Paulo disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que o cristão encontrará no mundo? Concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos olhos. Os olhos, na Bíblia, têm uma função muito importante, meus irmãos. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande são essas trevas? O mundo nos oferece vistas encantadoras, por isso eu quero viajar. Ele nos oferece conforto, por isso eu quero um carro luxuoso, carro zero. O mundo nos oferece reconhecimento e honra, por isso eu quero o grau mais alto na empresa. Eu quero ser visto pelos homens. O mundo, irmãos, está fundamentado em um tripé: fama, prazer e bens materiais. Esse é o tripé que o mundo está apoiado. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus disse que nós devemos manter os nossos olhos nele, né? A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus. E ele disse também, ainda falando dos olhos, que qualquer que atentar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Veja como os olhos são importantes na Bíblia. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Terceiro, soberba da vida. O que é a soberba? É a autossuficiência. É nós nos sentirmos melhor do que os outros. É nós nos sentirmos, como dizem aí no mundo, a melhor bolacha do pacote, né? Todas são iguais, mas tem algumas mais iguais do que as outras. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. E a soberba, meus irmãos, tem entrado até dentro de muitas igrejas. Existe uma igreja onde na placa está escrito igreja
tal, 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 fundada no ano tal, 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 pelo missionário tal, tal, tal. O nome da pessoa aparecendo na placa. O que é isto? Soberba da vida. Somos nós que temos que aparecer, pastor Dô? Não. Paulo disse, ou melhor, João disse que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer na igreja é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá no passado, diz a história, que quando Martinho Lutero estava preso, os seus seguidores formaram um ajuntamento e colocaram o nome de Igreja Luterana. Martinho Lutero, quando soube desse fato, não aceitou. Ele disse, como pode a Igreja Santa colocar um nome de um pecador, de um ímpio como eu? Olha isso, irmãos. Quanto mais espiritual o homem é, mais pecador ele se considera. E aí nós vemos a placa da igreja com o nome do fundador da igreja. O que é isto? Mundanismo. Mundanismo. No capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Quer dizer, vai na frente da queda. Antes de cair, vem o orgulho, a autoexaltação. A queda está logo ali. Uma certa vez, Jesus contou uma história. Ele disse que 2 pessoas foram no templo para orar. O fariseu e o publicano. E disse Jesus, o fariseu colocou-se em um lugar de destaque, para que todos pudessem vê-lo. E em tom de voz alta, para que todos pudessem ouvi-lo, dizia, ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha o eu na frente. Eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu não sou nem como esse publicano que está ali. E diz a Bíblia que o publicano baixou a cabeça em tom de humilhação e batia no peito para se humilhar diante de Deus e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo que este desceu para casa justificado, porque aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Glória a Deus. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Glória a Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e espero que Deus fale melhor no coração de cada irmão, de cada irmã nesta noite. Deus abençoe. Amém.